olha que detalhe, é muito sutil, olha só. Ó. Dado, um vetor. Por exemplo, vetor U. Pergunto, a reta fica caracterizada pelo vetor U, Olha só, resposta não. Atenção, resposta não. Vamos ver por quê? Olha só, se eu dou um vetor U, né, no caso, né, meu vetor U, ele é livre. Então aqui eu tenho meu vetor U, aqui. Depois eu coloco a seta, tá? Aqui eu tenho meu vetor U, todos eles são paralelos, tá vendo? O mesmo vetor, tá vendo? Então, o suporte, né, o suporte da reta, ó, aqui meu vetor U, ó, ele não fica caracterizado, ele não fica. Então, não adianta, né, calcular, né, achar, né, por exemplo, a reta, né, a equação da reta, dado um vetor, não adianta. Agora, olha a sutileza, olha só, reparem só. Dados os pontos A e B. Pergunta, a reta fica caracterizada, isto é, né? Ela é obtida, né, pelo vetor, olha só, hein? U igual ao vetor AB. Olha só, hein? Olha a sutileza, olha só. Em cima, ó, eu dou um vetor, a reta fica caracterizada pelo vetor U, resposta não. Agora, olha só, dados os pontos A e B. Com os pontos A e B, eu posso construir um vetor U, não posso? Pergunta, a reta fica caracterizada por esse vetor U? Sim. Resposta, sim. Vamos ver por quê? Ó, se eu dou aqui meu A, e dou aqui o B, são dados 2 pontos, aqui eu posso construir esse vetor, né? Tá? Aqui meu vetor U. Então, no caso só existe uma reta, tá? Que contém os pontos A e B. Só existe uma reta. Então ela fica caracterizada, a minha reta R. Aqui não, né? Aqui, eu, por exemplo, esses vetores são paralelos, ó, né? Eu tenho aqui minha reta R1, aqui eu tenho minha reta R2 e assim sucessivamente. Da mesma forma que nós vimos anteriormente, é o seguinte, olha só, olha que interessante, ó, olha só. Nós vimos aqui, ó, por exemplo, dados, olha só, dois vetores, U e V. O plano fica caracterizado por esses vetores, Resposta, não. Por quê? Se eu dou dois vetores U e V, né, no caso, né, não dependente, aqui está meu U, né, e aqui está meu V. Né, por aqui eu passo um plano, não passo, que contém os vetores U e V, mas o vetor é livre, né? Aqui eu tenho meu U, né? Aqui, ó, tem meu U aqui, e tem meu V aqui, né? Certo? Meu U e V. Né? Aqui eu tenho outro plano. A única coisa que eu posso dizer é que esses planos são paralelos, mas existe uma infinidade de planos. Agora, olha só que interessante, olha só, dados, três pontos, A, B, C. Pergunta, o plano fica caracterizado
caracterizado pelos vetores, olha só, a sutileza, ó, pelos vetores, U igual a AB, por exemplo, AB. Aliás, 3 pontos A, B e C, né? Aqui tem que colocar aqui não colineares, tá? Não colineares. Certo? Isso aqui foi falado até na aula anterior. Pelos vetores U e V, por exemplo, igual a AC, né? O plano fica caracterizado pelos vetores U igual a B e C igual a B? Resposta, sim. Por quê? Se eu dou 3 pontos, ó, ó, aqui, ó, A, B e C, né? Aqui eu construo meu vetor U, ó, aqui meu vetor U. E aqui, né, meu vetor V, ó. Aqui é meu C. Só existe um plano que contém esses vetores U e V, que isto é, contém os 3 pontos A, B e C. Está bem claro? Mesma sutileza aqui. Dado vetor, dado 2 vetores, existe uma infinidade de planos, tá certo? Por isso que eu tenho que fazer o seguinte, isso aqui é idêntico eu dizer o seguinte, ó, dado 2 vetores, ó, isso aqui é idêntico, eu dizer o seguinte, dados 2 vetores, né, que é o item anterior, né, dado 2 vetores, né, no caso, U e V, e um ponto, P. Aí sim, eu dou os 2 vetores, né, e dou um ponto aqui, ó. Nesse caso aqui, eu dou os 2 vetores e dou um ponto P, né? Então, só existe um plano, né, no caso, né? Aqui é U, aqui é V, né? Aqui só existe um plano que contém o I, V e esse ponto. Tá certo? Então, nós vamos ver à frente, tá? Utilizando exatamente essas ideias, tá claro? Aqui é minha reta, tá claro? Então, ó, se eu der um vetor, né? Existe uma infinidade de direções, né? Porque meu vetor é livre, certo? Uma infinidade de direções, né? Todas paralelas, né? R1, R2, R3, né? Etc. Agora, se eu der o vetor U e um ponto, né, no caso, né, é a mesma coisa, né? Aqui, meu vetor U e AB. Aí não tem jeito. Eu dei o ponto A, o ponto B. Então tem o vetor U. Aí a reta fica determinada pelos pontos A e B, né? Isto é, pelo vetor U aqui. Bem claro isso aí, bem claro essa sutileza, tá? É muito importante isso aí nas equações, tá? Então vamos lá. Vamos ver esse exercício aqui, tá? Olha só, vou parar aqui, tá? Vamos ver esse exercício aqui, tá? Dados, vamos lá, dados, os pontos, A, vou colocar aqui 1, 2, 3. 1, 2, 3. E B, vou colocar assim 3, 2, 4. Dados pontos A e B. Tá? Dar 3 pontos da reta que contém A e B. Tá? Vamos ver primeiro, vamos ver genericamente. Tá? Vamos ver genericamente aqui, sem entrar com os dados numéricos. Vou ver o seguinte, ó, vou traçar aqui meus eixos coordenados. Tá? Tá? Vocês vão ver que é um problema muito importante, nós vamos detalhá-lo aqui. Ó. Aqui meu eixo, né, do X, Y, Z, claro, aqui, X, Y, Z. Tá? Porque nós vamos marcar nossos pontos, não precisa marcar os pontos precisamente, marca o ponto A e o ponto B. Tá? Lembrando que aqui é X, né? Aqui é Y, né? O nosso canto da sala, né? A nossa referência, né? Aqui é a nossa referência. Aí aqui eu tenho os pontos A e B, tá? Vou traçar a minha reta, aqui. Essa é a minha reta R, tá? E aqui vão estar os nossos pontos, no caso, né? Aqui o ponto A, por exemplo, né? Ponto A, e aqui o ponto B.
D ponto B. O que eu quero? Eu quero 3 pontos da reta que contém A e B. Repara, esse problema, minha reta é única. Por quê? Porque eu te dou 2 pontos, tá certo? Então só existe uma reta, né, que contém esses 2 pontos, tá? Aqui eu posso até chamar esse vetor aqui de vetor U, não tem problema. Tá claro? Então, reparem só um detalhe muito, mas muito importante. Olha só. Aqui é dado o ponto A, não é dado o ponto A? Então, aqui eu posso escrever, né? Eu posso escrever que aqui é o meu RA. Tá vendo aqui, ó? Aqui é meu RA. Tá? Meu RA. Meu vetor posição, né? Aqui é meu RA. Tá? Meu RA aqui, tá? Olha só que interessante. Aqui eu tenho meu vetor AB. Ó, aqui eu vou chamar um ponto que eu quero, né? Esse ponto aqui, ó, né? Desses 3 pontos aqui, eu vou chamar de X, Y e Z. Tá claro? Então, esse aqui vai ser o vetor posição, aqui, esse aqui vai ser o vetor posição daquele meu ponto P ali, ó. Aqui é o meu ponto, vetor posição desse ponto P aqui, ó. Tá claro? Agora, observe só um detalhe que é muito importante, olha só, olha só. Então, eu digo, né? Aqui eu vou chamar de R, tá? Meu R. Tá claro? Então eu posso escrever assim, ó, no caso, né, que RA, mais, atenção aqui, ó, AP, né, vou fazer assim, mais AP, né, AP, isso aqui vai ser igual ao meu R, né, é meu R, tá certo? É meu R. Agora, quem é meu R? Tá vendo aqui? Meu X, Y, Z, então eu posso escrever assim, vou escrever primeiro aqui o R, aqui do lado esquerdo, ó, XI, tá vendo? Mais YJ, mais ZK, né? Isso aqui é meu R, né? Vai ser igual meu RA. Quem é meu RA? XA, né? I, mais YAJ, mais ZAK, né? ZAK, tá? Isso aqui é meu RA, tá? Quem é meu AP? O meu AP, atenção aqui, atenção aqui. AP nada mais é, né? No caso, né? Vou fazer o seguinte, olha que interessante, olha só. Aqui eu tenho meu AP, não tenho? Meu AP. Olha como é que eu posso escrever, ó, AP, olha que interessante, AP vai ser, no caso, né, um escalar, né, que eu vou chamar de T, vezes AB, né? Vezes AB. Né? Por quê? Ó, repara, o AP, né, ele está, né, na reta, tá vendo aqui? Ele pertence à reta. O AB pertence à reta. Então, meu AP, né, vai ser um T, né, um número T, vezes o AB que é calculado. Tá? Se eu dou A e B, então AB é conhecido. Né? AB, né, é conhecido. Tá? E meu T, né, vai ser um múltiplo, né, desse vetor AB. Tá claro? Como T é escalar, né, T vezes AB, eu garanto, né, que está na mesma direção, né, do AP. Quer dizer, o AP está na mesma direção de AB. Olha, se T for positivo, né, AP está no mesmo sentido. Se T for negativo, o AP está em sentido oposto ao AB. Tá claro? Então, aqui eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou colocar T, né, T, vezes a AB, né, no caso AB. Ora, quem é AB, né, no caso? Então, eu vou colocar AB aqui, não tem problema. Aqui. Certo? Então, repara só um detalhe. Olha, o lado esquerdo é que eu quero. Né? O lado esquerdo é que eu quero. Tá certo? O lado direito, né? O lado direito eu tenho todo o meu lado direito, né? Exceto esse parâmetro T. Tá claro? Que é exatamente, dependendo do T, né? Se o T for muito elevado, meu P se afasta, né? Se o T for pequeno, né, meu P, né, ele tende ao ponto B, tá claro? Se, no caso, se meu T for negativo, né, meu P pula para cá, ó, pula para a esquerda de A, etc. Tá claro? Então, vamos ver como é que eu vou resolver esse problema. Então, vamos lá. Aqui eu vou colocar agora, né, os números. Então, eu vou achar meu vetor AB. Meu vetor AB nada mais é do que o quê? Ó, B menos A, né? B menos A, que é o RB menos RA, né? Aqui, ó. RB menos RA, tá vendo aqui, ó? É 3, né? 3 menos 1, tá vendo? Isso aqui vai ser 3 menos 1, né? Vou colocar aqui, ó, 3 menos 1, não custa nada. Agora, 2 menos 2, né? Ó, 2 menos 2.
E aqui, né, 4 menos 3, né? Aqui, 4 menos 3. Então, meu vetor AB, né, vai ser 2, 0, né, e 1. Esse é meu vetor AB. Tá claro? Bom, aqui é o componente X, aqui é o componente Y, aqui é o componente Z. Tá claro? Então vou escrever aqui, ó. Quanto vale meu XA? Tá vendo aqui, ó? XA vale 1. Quanto vale meu YA? 2. Meu ZA vale 3. Então aqui eu posso escrever, olha que interessante, eu posso escrever assim, ó, no caso, né, ó. E que tem IJK, né? Então eu posso escrever assim, ó, X, Y, Z, né? Isso aqui é meu lado o quê? Meu lado esquerdo, né? Isso aqui é igual. Agora eu vou escrever meu XA, YA, ZA, né? Ó, 1, 2, 3. Viu como é que é simples, sabe? Aqui, ó, T que multiplica AB, ó. Aqui, T que multiplica 2, 0 e 1. Aqui, esse aqui é meu AB. Olha como é que fica simples. Daqui, ó, eu vou igualar, né, todo em relação à direção X. Aqui eu faço assim, ó. X vai ser igual, né, a 1, tá vendo aqui, ó, 1 mais 2t, tá? Agora eu vou para o Y, são independentes, ó. Meu Y tem que ser igual a 2 mais 0t, né? Tá certo? 0t. E meu Z vai ser igual a ZA, né? No caso, né? 3, tá vendo aqui, ó? 3 mais 1t, né? 1t. Pronto. Aqui eu tenho meu X, Y, Z. Ora, o que o problema pede? Ele pede 3 pontos da reta. Não tem problema, vamos lá, ó. Vamos fazer t igual a 1. T igual a 1, vamos chamar o ponto de P1, pronto, P1. Só fazer t igual a 1 aqui, ó. Meu x vai valer quanto? Ó, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. T igual a 1, tá certo? Então, 2 mais 0 vezes 1 dá 2, né? 2. T igual a 1, né? 3 mais 1 vezes 1 dá 1, dá 4. 3, 2, 4. Esse é meu ponto P1. Vamos fazer outro valor de T. Fazer T igual a menos 3. Pronto. Precisa ser positivo. Se T igual a menos 3, aqui vai dar o quê? Menos 6 mais 1, né? Então aqui meu P2, né? Vai dar menos 5, né? T igual a menos 3, aqui vai dar 0, né? Que continua sendo 2, né? T igual a menos 3, né? 3 com menos 3 dá 0, outro ponto. E assim eu vou, né? Vou fazer T igual a 2, pronto. T igual a 2. Né? T igual a 2, vou ter meu terceiro ponto, né? Vamos pegar aqui. Aqui 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Aqui, 2, né? No caso, T igual a 2, tá vendo? 0 vezes 2 dá 0. Então vai ser 2 sempre aqui. E T igual a 2, 3 mais 2, 5, para o outro ponto. E assim eu pego uma infinidade de pontos, né, sobre a reta. Tá claro? Então, repara, isso aqui, né, representa, tá vendo aqui, ó, isso aqui representa, né, a equação da reta, né, no espaço, né, no R3, equação da reta no R3, que contém os pontos A e B dado, dá 2. Viu como é que é? Né? Eu pedi 3 pontos, eu pego uma infinidade. Olha que interessante. Para T igual a 0, né? Observação. Para T igual a 0, olha só que interessante. Quanto vale meu X? Ó, X vale 1, né? Porque T igual a 0, aqui vai dar 0. Então, eu vou ter o ponto, né? Eu vou tirar essa chave daqui, tá? Para T igual a 0, né? Vamos ver que ponto nós vamos obter, tá? Eu tô pedindo, estou escrevendo além do que é pedido, tá? Ele pediu 3 pontos, tá vendo aqui, ó? Ele pediu 3 pontos, eu estou indo um pouco além, tá? Ele pediu isso aqui, então essa aqui é a minha resposta, tá? Aqui, eu estou indo além. Se T igual a 0, né? Eu vou ter um ponto Q, né? Que vai ser igual, ó, vamos lá, T igual a 0, 2 vezes 0 é 0, né? Então eu vou ter 1, aqui eu vou ter 2, né? Porque 0 vezes 0 dá 0, né? E aqui eu vou ter 3, né? Porque 0, né? 1 vezes 0 dá 0, aqui eu vou ter 3. Olha que interessante, para T igual a 0, esse aqui, ó, é meu ponto A. Viu? Agora eu vou fazer, no caso, né?
T igual a... Vou pegar aqui. T igual a 1. T igual a 1. T igual a 1. Né? No ponto Q, vou chamar no ponto T. Pronto. Vamos lá. T igual a 1. Então, eu vou ter aqui 2 vezes 1, 2, né? Mais 1, 3. 3. Aqui, para T igual a 1 dá 0, né? Então, eu tenho 2 aqui. Né? E para T igual a 1, né? 3 mais 1 vezes 1 dá 1, né? 3 mais 1, 4. Né? Olha que interessante. Então, esse aqui é o meu ponto B, ó. Certo? Então, para T igual a 0 e T igual a 1, né? Evidentemente, são 2 pontos da reta, né? Certo? Eu reproduzo meus pontos A e B. Claro? É evidente, né? Aqui eu tenho AB, tá lembrado? No caso, né? AB. AB, se T igual a 1, né? Eu vou ter T vezes AB, não vou? Aqui, ó. Vou ter 1 vezes AB. Né? Tá claro? Então eu vou ter aqui a extremidade aqui do meu ponto B. Tá claro? E se meu T for igual a 0, olha como é que é fácil, ó. Se T for igual a 0, tá vendo aqui, ó? T vezes 0, eu obtenho exatamente meu ponto A, né? Aqui, T igual a 0, né? 0 vezes AB dá 0. Né? Eu obtenho aqui meu ponto A, que é exatamente esse ponto aqui. Claro? Só para vocês. Então, você já sabe escrever, olha que interessante, hein? A equação da reta, dado 2 pontos, né? A equação da reta no espaço. Olha que interessante isso aí. Tá? Naturalmente, você vê que as coisas são naturais, né? Não tem nada de esforço. Né? Isso aí foi construído, paulatinamente. É claro? Então, essa é a equação da reta. Né? Vamos ver esse exemplo aqui. Então, vamos ver esse exemplo, mas esse exemplo é muito interessante, né? E vai dar confiança a vocês o que nós estamos fazendo. Olha só. Dados os pontos, Aqui eu vou dar os pontos, né, no R2, tá? No plano, dados os pontos. Vou pegar meu ponto P, ponto 1, 2, e o ponto Q, né, o ponto 3, 5, por exemplo. 3, 5. Achar a equação da reta que contém P e Q. Suponha, você não saiba nada de vetores, certo? Vamos lá saber o seguinte, olha só. Vamos calcular assim, qual a equação da reta? Então, vou pegar a nossa solução aqui, né? Qual a equação, né? Nada de vetores, equação da reta no plano, né? No plano x, y, tá? Tem que saber. Qual a equação da reta na forma explícita? Y igual a mx mais k, né? M é o chamado coeficiente angular e K é o intercepto, né? Chamado coeficiente linear. Vamos achar MN? Vamos. Então vamos lá. O ponto P, a reta passa pelo ponto P, não passa? Então o Y da reta, né? 2, então, ponto, assim que se faz, ponto P, né? Ponto 1, 2. Né? Então isso aqui implica que Y, que é 2, é igual a mx, né? M, que multiplica 1, mais K. Né? Tem uma equação com 2 incógnitas. Agora, ponto Q, né? É o ponto 3, 5. 3, 5. Então, assim, implica que 5, né, vai ser igual a M, né, vezes 3 mais K. Olha, eu tenho aqui 2 equações com 2 incógnitas. Né? Então, eu vou subtrair a segunda equação, né? Aqui, ó. Né? 5 menos 2 dá 3, vai ser igual, ó. 3m menos m, né, dá 2m, certo? E k menos k dá 0. Então, aqui eu tenho que meu m vai ser igual, né, a 3 meios. 3 meios. Vai ser meu m. Agora eu vou achar meu k, certo? Para achar a equação da reta, eu preciso de achar os coeficientes m e k. Então, vamos jogar a nossa equação aqui, ó, o nosso valor de m aqui. Então, eu tenho que 2 igual a m vezes 1, certo? Aqui é 3 meios, né? 3 meios mais k. Aqui, meu K vai ser igual a 2 menos 3 meios. 2 menos 3 meios. Ora, 2, né, é a mesma coisa que 4 meios, né? 4 meios menos 3 meios. Então, isso aqui vai dar meio. Pronto, aqui eu tenho minha equação da reta, y igual a mx, né,
AMX mais K. Pronto. Agora, vamos fazer o seguinte, olha só. Agora nós vamos usar, né, o que nós sabemos, né, sobre a equação da reta, né, usando vetores. Olha que interessante, olha que interessante. Então aqui eu tenho, né, meu plano XY. Agora nós estamos usando os conceitos, né, sobre vetores. Aqui eu tenho meu plano XY, está vendo aqui? Aqui eu tenho meu ponto P e Q, né? Não preciso colocar P é 1, 2, não precisa, tá? Não precisa. Faz assim, ó. Aqui eu tenho meu ponto P, né? Meu ponto, vou colocar em amarelo mesmo. Não, vou colocar aqui, ó. Aqui é meu ponto P e aqui é meu ponto Q. Né? Meu ponto P e meu ponto Q. Tá? Então, observem só, um detalhe importante, né? Aqui eu tenho meu RP, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui eu tenho meu RP. Né? Aqui eu tenho meu RP. Aqui é meu RP. Né? E aqui, né, eu tenho um ponto genérico. Ó. Aqui eu tenho minha reta, então eu vou colocar em azul aqui. Aqui é minha reta, né? Minha reta R, tá vendo aqui, ó? Minha reta R, daqui eu vai embora, tá? Isso aqui é minha reta R. Então, reparem só, né? Aqui eu criei o meu vetor PQ, tá vendo aqui, ó? Aqui é meu vetor, né? PQ, tá vendo aqui, ó? PQ. Então, ó, no caso, aí eu vou pegar um ponto genérico aqui. Esse ponto aqui, né, eu vou chamar de ponto X, Y e Z, né? Da minha reta. Só que eu estou no plano, tá? Eu estou no plano X, Y. Estou no plano X, não tem problema. Meu Z é 0. Então, olha que interessante. Olha aqui meu ponto XY, né? Então, olha só. Aqui eu tenho que esse vetor posição, isso aqui é importante, esse vetor posição aqui de um ponto genérico, tá vendo aqui, ó, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma figura bem melhor, tá? Eu vou colocar uma inclinação menor em P e Q aqui para ficar bem clara a figura. Não custa nada, segundos eu faço isso, né? Então, olha só, como nós fizemos anteriormente, né? Aqui é meu RP, né? Aqui é meu RP, aqui é meu RQ, são pontos dados, atenção, os pontos são dados, tá vendo aqui? Bom, então aqui eu tenho meu vetor PQ, né? Aqui é meu vetor PQ, certo? Ó, o meu vetor PM, então eu vou ter, no caso, né? Aqui, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é meu R, aqui é meu R, tá? Meu R de um ponto genérico, né? Então eu tenho que meu R, né? R vai ser igual, né? A meu RP, né? RP, tá vendo aqui, ó? Aqui eu saltei aqui para a reta, ó, RP. Mais, no caso, né, um T, né, um parâmetro T vezes o meu PQ, né, vezes o meu PQ, que é dado, né, certo? Ora, isso aqui vai ser igual, agora eu vou trabalhar com X e Y, tá claro? Então, meu R, né, meu R, que é meu X, vírgula Y, vai ser igual RP, ó, RP, atenção, ó, meu P é dado, tá vendo aqui, ó? Então vai ser 1, 2, né, ó, 1,2, mais T, que multiplica PQ, né, é Q menos P, né, atenção, aqui é Q menos P, ó, é fácil aqui, Q menos P, ó, vai ser 3 menos 1, né, vai ser 2, e aqui 5 menos 2, né, vai ser 3. Pronto, aqui eu vou ter, né, no caso, vou separar aqui, ó, meu X vai ser igual, né, a 1 mais 2T, né, e meu Y vai ser igual a 2, tá vendo aqui, ó, 2 mais 3T. Tá? Pronto, essa é a minha equação da reta, tá claro? Por incrível que pareça, essa equação da reta é a mesma dessa aqui, ó. Vamos ver por quê? Então vamos lá. Vamos isolar, vamos explicitar meu T aqui em cima. Isso aqui é chamada de equação paramétrica da reta. Eu dou um valor de T, né, calculo X e Y, tá? Então olha só, vamos explicitar meu T aqui nessa aqui. Então eu vou ter que 2T, né, 2T, né, é igual a X menos 1, certo? Então aqui meu T, né, vai ser igual a X menos 1 sobre 2. Ó, eu vou pegar esse meu T aqui, ó, e jogar aqui, ó, tá claro? Então eu vou ter Y, vai ser igual a 2 mais 3 vezes T, né? Atenção, T é X menos 1 sobre 2. Então isso aqui vai ser igual a 2 mais, aqui, ó, 3x sobre 2, né? 3x sobre 2 menos 3 meios, né? Menos 3 meios. 3 meios vezes menos 1 dá menos 3 meios. Colocando em ordem, y igual aqui, ó,
3x sobre 2, né? 2 menos 3 meios, né? 2 é 4 sobre 2, né? 4 sobre 2 menos 3 sobre 2 vai dar mais meio. Pronto. Que é exatamente a equação da minha reta aqui, ó. Aqui, ó. Exatamente a equação da minha reta. Viu? Qual é a vantagem de eu trabalhar aqui, ó? Qual é a grande vantagem daqui, ó? Né? Que aqui, né, eu posso, né, com o mesmo conceito, trabalhar no tridimensional. Aqui é meu R2, né? Aqui é meu R2. Aqui é o mesmo conceito, eu posso trabalhar com x, y e z. Né? Então aqui é a chamada equação paramétrica da reta. Né? Eu vou dando o parâmetro t, né, e vou obtendo x e y. Tá bem claro, então? Então esse é um exemplo para você ter confiança, né, naquilo que você está fazendo. Nós desenvolvemos, né, no caso, né, uma teoria para achar a equação da reta, no R3, e aplicamos, né, essa teoria, né, para o R2, né, para o plano XY. E comparamos com coisas, né, que vocês já sabem, né, certo? Que é a equação da reta no plano XY. Só que nós usamos o mesmo conceito, atenção, o mesmo conceito para o R3, né, é usado para o R2. É o mesmo conceito da análise vetorial. Só que no caso o Z é igual a 0. Né? Eu poderia fazer assim, ó, dado o ponto P, olha que interessante, 1, 2, 0, né? E o ponto Q, né, no caso, ó, 3, 5 e 0. Isso aqui, ó, né, o que acontece? Meu ponto P e Q estão aonde? Estão no chão, né? Se eu tiver aqui, ó, x, y, z, né, aqui é z, né, aqui é x, y e z. Né? Esses pontos P e Q, o z não é 0, então eles estão aqui no chão, ó, estão no chão. Tá claro? Aí eu pego meu x, y e olho aqui, ó, né, e boto no plano da tela. Tá bem claro, então? Bem claro? Então, isso aí, né, você fica, né, assim, mais confortável, né, quando você compara, né, esse método desenvolvido por análise vetorial, compara com coisas que você já sabe fazer. Tá claro? Então, vamos lá.